Na adolescência a gente tende a fazer umas coisas, né? Umas loucurinhas. E na minha adolescência eu comecei a namorar com um menino porque ele começou a insistir muito a querer namorar comigo. Eu não gostava dele, não tinha nenhum interesse nele, mas por tanto insistir e por termos amigos em comuns, né, pra ajudar a insistir nessa insistência, eu acabei cedendo. E eu não gostava dele, mas acabei cedendo, né? Primeiro namoro em casa e tudo mais. Ele foi pedir lá, né, pra namorar comigo e tudo mais. Depois de um tempo, eu acabei me apegando emocionalmente a esse menino, né? Porque tava sempre ali e tudo mais, longe de nenhuma suspeita. Só que depois de um tempo, eu descobri que ele tava me traindo. Peguei conversas no Facebook, descobri que ele tava me traindo, aí acabei terminando esse namoro. E depois que eu terminei esse namoro, eu descobri que os meus amigos, né? Que nós tínhamos amigos em comuns, mas que era bastante meus amigos, e eles pegaram e me contaram que sabiam das traições, sabiam do que estava acontecendo. Tipo, foi aquela enxurrada de informação de como fazia, de quando fazia, né? Às vezes esperava eu viajar, às vezes não esperava, fingia que ia pro trabalho e não ia, porque ele era mais velho do que eu. Ele já trabalhava. E não ia pro trabalho nada. E ficou aquela coisa bem conturbada, né? E eu me senti traída, tanto pelo menino, que insistia tanto, né? Dizia que me amava, que ia casar e blá blá blá. Por esses amigos que diziam ser meus amigos, mas que não me abriram os olhos. Ah, mas aí é medo da pessoa pegar e não querer terminar, não acreditar. Eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro que me contem a verdade, tragam provas, né? Porque a gente não pode simplesmente falar, a pessoa fez aquilo ou fez aquilo outro, e ficar só por palavra, porque aí vai ficar a palavra da pessoa contra a palavra da outra pessoa, né? Então, mas se tem provas é diferente. No meu caso, eu acabei descobrindo sozinha, graças a Deus, porque eu vi as conversas, né? Eu não sei, ali tinha uma parte ali no Facebook que arquivava as conversas, alguma coisa assim, e eu acabei, assim, por curiosidade, sempre gostei de ficar mexendo na tecnologia para saber como mexer, eu acabei achando essas mensagens, acabei vendo ele escrevendo o que ele falou, que ia fazer com as meninas e tudo mais. E isso me magoou profundamente, porque eu confiava nele, e eu confiava nesses amigos. E aí eu comecei a achar que não dava mais pra confiar em ninguém. Logicamente, né? Eu terminei esse relacionamento, não fiquei com o menino, porque é muito ruim você ficar com uma pessoa que não dá pra confiar. E ele negava, falava que era mentira, mas eu vi com meus próprios olhos. E preferia que alguém tivesse me alertado também, para que eu não ficasse, né? Sendo enganada. E eu fiquei muito magoada, fiquei muito ressentida, sabe? Eu fiquei bem mal, porque quando a gente pode até não amar aquela pessoa, mas o apego emocional parece que a gente ama aquela pessoa, né? Eu fiquei bem mal, né, pelas traições e tudo mais. Eu não esperava isso da pessoa. E não esperava isso dos meus amigos, que eles não me contassem, né? E eu fiquei pensando, não dá pra confiar em ninguém. Ninguém é confiável. Só que depois de um tempo, conhecendo o Senhor, Ele me mostrou que as pessoas são falhas e que realmente não dá para confiar nelas. Uma hora ou outra elas vão te magoar, uma hora ou outra elas vão fazer algo que não vai estar de acordo com aquilo que você esperava. E Ele me ensinou que a gente deve somente confiar nele. Somente confiar no Senhor, contar as coisas mais importantes para Ele. Ele me curou daquele ressentimento que eu tinha. E me ensinou a confiar mais nele e não nas pessoas. A esperar algo mais do Senhor e não das pessoas. Mas me conta aqui, você já passou por isso? De confiar e no fim a pessoa te magoar profundamente? Ou de traição, ou de um amigo, ou de qualquer outra forma? E você, preferia que alguém que sabia da situação te contasse? Porque eu preferia que tivesse me contado.
eu não perderia tanto tempo com aquela pessoa. Eu poderia viver, passar por logo aquele luto de sofrimento e viver minha vida, como depois aconteceu, né? É logicamente que a gente sempre, quando vai falar algo de uma pessoa, a gente precisa ter provas para aquela outra pessoa que a gente vai falar, para não ficar a sua palavra contra a palavra da pessoa. Mas me conta aqui nos comentários, o que você preferia? O que você faria nessa situação? Conta aqui que eu quero saber se a sua opinião bate com a minha, se temos opiniões diferentes.